então abrir nossas Bíblias na noite desse dia no Evangelho segundo escreveu São Marcos. É o segundo Evangelho da Bíblia, né? A Bíblia, ela divide-se em Antigo e Novo Testamento, né? O Novo vai do Gênesis até o Malaquias, e o Velho do Gênesis até o Malaquias, e o Novo do Mateus até o Apocalipse. E o segundo Evangelho, o primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. Nós vamos no verso de número 5, mais uma vez, pensar sobre este episódio maravilhoso, que é o do endemoniado, ou o ex-endemoniado, né? O moço lá de Gadara, que está no capítulo 5 do Evangelho do Marcos. Diz assim a palavra de Deus: chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e nada nem ninguém o podia lançar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se nas pedras. Mas quando viu a Jesus de longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhes disse: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual o seu nome. E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos bastante. E rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo e temor. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e também sobre os porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse seguir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram admirados. Bendito Deus e eterno Pai, no precioso e santo nome de Jesus eu oro, pedindo a graça e a suficiência, para que possamos nesta reflexão conhecer um pouco mais de Ti, do Teu querer e vontade, do Teu projeto, do Teu plano, do Teu sonho para a vida do homem, que é libertá-lo de todas as cadeias e prisão, para eles serem a Tua testemunha. Ajuda-nos neste momento, te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Colocamos como tema para esta noite a triste história daquele que brinca com o pecado. A tristeza, o horror que é brincar com o pecado. Quando fazemos esta pergunta, ela parece não ter muito sentido, né? Porque de um modo geral, toda a sociedade, ela abomina a ideia de pecado, né? Abomina a ideia de transgressão e, de um modo geral, eles generalizam a vida como precisando ser curtida de todas as formas e maneiras. O que importa, dizem ele, é a felicidade. Mas nós sabemos que a felicidade, pelo menos a suposta felicidade, aquela que dessas portas para fora é apresentada por todas as organizações, né, as entidades, né, pela sociedade, usando os instrumentos que ele tem, instrumento forte como a rádio, a televisão, né, e os parques gráficos que lançam jornais e revistas e meios de comunicação fortes, né, que tem uma tiragem muito grande, né, dos seus exemplares e tem uma audiência muito assustadora. Até nós vemos que eles pregam uma felicidade utópica, uma felicidade mentirosa, uma felicidade enganadora. Certamente foi o que se deu com a vida deste homem, né? Que agora ele era um homem atormentado. Ele morava numa cidade, né? Numa das cidades da Decápolis. Decápolis eram 10 cidades, hoje inclusive está no território da Jordânia, além do Mar da Galileia, onde Jesus, no texto, ele atravessa. E esta Decápolis, né, ela era cidades independentes. Antigamente estava sob o governo, né, dos gregos, mas agora eles eram independentes e evidentemente não tinham o costume, o hábito, não tinha o ensinamento, não tinha a doutrina de quem? Dos judeus. Os judeus, eles tinham as normas de Deus, com respeito ao quê? Com respeito a alimento, com respeito a culto, com respeito à adoração, com respeito às coisas que Deus falava a eles, que lhes eram permitidas, e outras que lhe eram proibidas. Dentre essas que eram proibidas, o cultivo, né? E a criação dos porcos. A Bíblia fala lá em Levítico, no capítulo 11, dos animais imundos, animais que os judeus, os hebreus, aqueles que Deus, dentre todas as raças da terra, veja bem, Deus de todas as raças, de todos os povos, Deus separou um povo, assim como eu gosto de dizer, de todas as denominações, igrejas, religiões, essas coisas todas, Deus, ele separou também a sua igreja verdadeira. E qual é, pastor, a igreja verdadeira? Aquela que cuida em andar como o manual, que é o livro de Deus, a Bíblia, sem o que? Maquiagem, sem ranhuras nenhuma, sem mistificação alguma. Eu sei que muitas dizem, a minha igreja é verdadeira, a minha igreja não sei o que. Quando ele faz isso, eu já tenho até as minhas dúvidas e eu coloco eles em suspeita. Mas veja bem, o povo de Gadara, que era uma das 10 cidades, das demais outras 9 cidades, eles praticavam o cultivo, né? A cultura de alimentar, de produzir, de comercializar porcos. Nós sabemos que os gregos, eles não tinham reserva nenhuma, não tinham limitação nenhuma, e eles faziam uso
deste animal para comer, muito mais ainda os romanos, né? E as demais outras nações, os egípcios e tudo mais ao lado, comiam, se alimentavam e faziam, né, a festa com este produto. Para eles era excelente. Por quê? Porque tudo que alguém faz, quando ele não tem concorrência, ele então fica numa boa, não é verdade? Não tem concorrência. Então ali, nos limítrofes, na divisa, no horizonte da Decápolis, estava quem? Estava o povo de Deus. E quando eu pensava sobre isso nesta tarde, eu me lembro do quê? Que isto não era nada mais, nada menos do que uma afronta. Era uma maneira de zombar daquele povo, como que dizer: olha, vocês não comem o porco, né? A carne do porco, vocês não aproveitam, e dizem, presta atenção, não aproveitam aquilo que Deus criou, que Deus fez. Olha, querido, essa doutrina é perigosa. Essa doutrina é muito perigosa. Se animais imundos como o porco fosse bom para você, Deus não teria colocado lá no Levítico 11, não teria inclusive enfatizado em Deuteronômio 14, verso 8. Deuteronômio 14, 8, ele fala exclusivamente também deste animal. Dentre os muitos, ele fala também deste animal. Como tem muitos, né? As pessoas não falam fruto do mar, esse negócio todo, e colocam isso como, né, a nata áurea, né, das comidas e tudo mais. E quando a gente vê o que são esses, né, esses animais que estão lá no mar, sabe o que eles são? Eles são lixeiros do mar. Eles comem, né, aquilo que está estragado, podre, inclusive, né, aqueles que naufragam e tudo. E Deus falou para você: não coma. Por quê? Porque Deus, presta atenção, além de querer o seu espírito saudável, Ele quer também o seu corpo sadio. Ele quer que vocês, por isso que Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, ele diz: seja conservado o teu corpo, tua alma e teu espírito irrepreensível para a vida do Senhor. Deus não quer que você, né, como uma carcaça velha, fique aí adorando Ele. Não, Ele quer você saudável. E se você não preservar, né, se você não guardar aquilo que Ele deu para você, não seguir o manual que é esse livro, certamente vai ter algum tipo de problema. Então eu coloquei aqui que eles o faziam como uma verdadeira provocação, e dizendo: olha, nós estamos muito bem, e vocês, o que eles estavam vivendo, os judeus? Estavam vivendo uma verdadeira escravatura, estavam sob o domínio dos romanos, estavam sobre as imposições deles. Agora eles, como não tinham o culto a esse Deus que nós estamos cultuando nesta noite, então eles pareciam que tinham liberdade. Nós precisamos ter cuidado com essa tal da liberdade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: estais livres com a liberdade com que Cristo vos libertou. Ser livre só pode ser com a liberdade que Cristo nos dá. Até porque Cristo livra você o quê? Da maior de todas as cadeias. E qual é a maior de todas as cadeias? O pecado. Não há organização humana que possa fazê-lo. Não há governo, não há instituição nenhuma que possa livrar o homem. Eu com a minha esposa estava assistindo uma parte, né, de um programa de TV, e ali nós vimos uma mulher com seu esposo e com sua filhinha, por sinal uma gracinha. Ela está infeliz, ela está deprimida,
ela está doente. Aí o que a televisão fez? Até para segurar a gente, como segurou eu e a Cidéia, porque a visão é essa. Pegou e foi lá, né? E fez uma reforma, né? Deu lá um banho de loja nela, levou para as clínicas, né? Pôs lá mais uma massa no dente dela e tal. Não sei se alguém, certamente, que vamos ouvir, assistindo também. Depois ela aparece linda e maravilhosa, como, né, elas dizem lá fora. E eu fiquei com os meus botões. Presta atenção, a Bíblia diz para você observar tudo e ficar com aquilo que é bom, reter o que é bom. Aí eu fiquei imaginando, falei até para minha mulher, ela não vai viver nesses flashes, nessas câmeras e nesta luz o resto da vida dela. Ela vai ter que voltar para a casa dela, para o marido dela e para a linda filha dela, que não consegue inspirar ela para viver com alegria, tendo um presente como aquele. Então daqui 6 meses, estou sendo bastante generoso, daqui 6 meses, presta atenção, ela vai estar no mesmo estado. Por quê? Porque aquilo que está dentro dela, que é uma autoestima totalmente arrasada, varrida de tudo quanto é beleza, vai continuar, né, encrostado. Se Jesus não chegasse na vida daquele homem, poderiam fazer com ele o que a televisão fez com essa mulher: dar um banho de loja, levar ele lá no dentista, no odontólogo, fazer uma prótese para ele, levar na clínica, jogar um bocado de botox na cara dele, né? Se for gordo, joga umas varetas aqui, né? Faz uma lipo, sai magrinho, tudo e tal. E lá dentro, o que nós lemos que Jesus fez em Gadara? Jesus foi lá e expulsou aqueles demônios que estava na vida daquele homem, atormentando a vida dele, provando. Jesus deixando que entrasse os porcos e matando-os todos. 2.000 porcos pereceram. Quer dizer, o dinheiro, o patrimônio, os recursos, as finanças daquela cidade foram embora. Por quê? Porque o produto interno bruto dele era o quê? O porco. E eles então não valorizaram, porque, presta atenção, eu não me canso de dizer que você, para a sociedade, você é apenas um número. Você só é um aqui na igreja. Aqui você é uma pessoa, aqui você tem valor, aqui você tem significado, aqui você tem sentido, aqui você tem preço mesmo. Por quê? Porque Jesus pagou caro, viu? Para você ser livre. Por isso que lá no 5 de Gálatas, fique livre com a liberdade com que Cristo te libertou. Agora, se for qualquer outra liberdade, é utopia, gente. É um logo, é uma mentira, não é liberdade. Tanto é que todos os contemporâneos dele, os cidadãos daquela cidade, foram lá e pediram para Jesus ir embora. As pessoas que gostam de imundície, as pessoas que nos afrontam, por quê? Porque nós não misturamos com os porcos, nós misturamos com o quê? Com os cordeiros, com as ovelhas. Nós nos misturamos com aqueles que Deus ama, que Deus transforma de porcos em ovelha, em cordeiros. Eles deformam-nos, eles falam contra nós, eles provocam-nos, eles zombam de nós. O que eles fizeram? Eles ficaram apiedados. Você na leitura viu eles satisfeitos com a reforma que Deus fez, e não foi a reforma que a televisão fez. A televisão fez apenas o invólucro, o rótulo daquela mulher.
Aí ela aparece de salto, aparece com a sainha meia curtinha, não sei o que tem. O marido falou: mulherão, agora não vou nem trabalhar mais, vou ficar de olho nela. Que pena. Ele vai ter que daqui a pouco fazer mais do que isso. Vai ter que assisti-la no internato qualquer, no internamento qualquer, queira Deus que não. Mas é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a reforma que ela precisa, na televisão, os estilistas, os especialistas da cultura, da forma, da espécie, né? Não podem. Só Jesus pode fazer. Só a palavra de Deus pode fazer. Só o Evangelho pode fazer. Mas as pessoas se iludem pensando que elas podem, cultivando porcos, quer dizer, se misturando com imundície, com aquilo que Deus proibiu, com aquilo que Deus, Ele falou: não quero que vocês se relacionem com imundície, com coisas imundas, com coisas que não vão de maneira nenhuma te fazer bem. Não, Deus não quer que você se relacione com isso. E eles faziam questão de mostrar que estavam muito bem lá em Gadara, lá na Decápolis. Jesus foi expulso daquele lugar. Aquele moço agora queria seguir a Jesus, como nós o fazemos. Por que nós o fazemos? Nós o fazemos porque, da mesma forma que os tormentos agitavam aquele homem, perturbava a sua vida, o inquietava, tirava a sua tranquilidade, o seu sono, fez ele perder as coisas preciosas da sua vida, que era o que? Seu lar, sua família, né? Os seus contemporâneos, a sua história, a sua identidade. Agora a minha Bíblia, e você leu comigo, dizia que a morada, o estabelecimento que ele se agasalhava era a sepultura, era o cemitério. Ele ficava pelos montes se escalavrando. E eu pergunto: quem é que quer, né, o estilo de vida desta forma e desta maneira? Nem ele. Porque quando Jesus se aproxima, a minha Bíblia diz que ele corre para Jesus e pede para ele a misericórdia. Mas Jesus não foi lá à toa. Jesus não foi lá aleatoriamente. Jesus não deu um passo no seu ministério apenas pelo fator, né, sorte. De maneira nenhuma. Jesus, ele sempre estava estruturado, sabia exatamente aonde os seus pés o levariam, e sabia que onde ele chegasse, havia um escravo do diabo, havia uma pessoa atormentada, havia uma pessoa com a sua vida arruinada, um tsunami, né, um terremoto, um abalo sísmico passou pela vida dele e roubou as coisas importantes da vida dele. E agora então, ele estava sozinho. E o que ele tinha? Demônios. A pessoa que está sozinha, quer dizer, sem Cristo, ela está com os demônios. E as pessoas que estão com os demônios, ela tem relacionamento com as coisas imundas, os porcos, tem prazer em conviver. Quem em sã consciência, isso daqui não é uma fábula, isso daqui não é uma parábola, isso daqui é um fato real. Jesus atravessou, quando eu estive lá na Galiléia, eu olhei para os lados de Gadara, não fomos lá não, mas olhei para os lados, mas fomos lá para a cidade aonde ele habitou, aonde moravam os seus pais, que eu me esqueço agora o nome, né, dessa cidade, perto de não sei o que, né? O nome dessa cidade. E ele, aonde Jesus mandou ele falar com os seus parentes, e a Bíblia diz que ele então foi para as 10 cidades da Decápolis, todas as cidades de Decápolis que ele foi pregar. Por quê? Porque Jesus tinha sido impedido de pregar. Presta atenção. Por que Jesus libertou vocês? Por que Jesus libertou você? Porque Jesus está lá nos céus agora.
Agora ele é espírito lá nos céus, e ele precisa de você para ir pregar. Agora ele está impossibilitado de pregar, como esteve impossibilitado, desejoso de ver não só Gadara, mas toda Decápolis, transformada. E ele sabe que a transformação do imundo para o puro só pode ser através da Bíblia, a palavra de Deus. Só esse livro aqui, só esta palavra transforma. Por isso que ele diz: a minha palavra é verdade, verdade transformadora, verdade regeneradora, verdade salvífica. É esta verdade da palavra de Deus que ele quer que você ouça. Mas aqueles que chegaram, eles não estavam prontos para ouvir. Por isso que o salmista diz: preparado está o meu coração, no Salmo de número 108. Não estavam preparados. E eles viram o que? Só o desastre. Eu quero dizer que o Evangelho, ele provoca desastre, sim. Eu chamo de violência suave o Evangelho. Por quê? Porque ele tira o prazer, o apetite, a vontade para todas as imundícies desta vida, inclusive cargo, posição, que o homem, para alcançar, ele não quer saber quantas dores ele vai causar. Olha a política que aconteceu agora no final do ano, quantas dores, e o Brasil todo se sente como decepcionado e roubado. Se o outro ganhasse, eles não se sentiriam? Se sentiriam também. Por quê? Porque lá é assim que funciona a coisa. Na política é a arte do engano, a mentira prevalece. Tanto é que disseram que não tinha problema de água em São Paulo, não foi? E o homem não ganhou de novo, o Alckmin não ganhou de novo. E o que está acontecendo com São Paulo? Vai ficar 5 dias sem água e 2 com água. O que você vai fazer com 2 dias de água? Tem que beber bastante água que meu cabelo, para aguentar os 5 dias. Tem que ter espírito de camelo agora. Não pode ter espírito de porco, mas tem que ter espírito de camelo. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tantos outros lugares do Brasil. Isso é porque nós detemos 16% de toda a água do planeta aqui no Brasil. E não tem água. Porque o pecado, gente, as pessoas não querem saber de Deus, passam pela porta da igreja, mas não querem, ainda falam que tem a religião. A religião deles, sabe qual é? Um charuto desse tamanho, é um copo de uísque, de cerveja, de vinho, de cachaça. É o forró, como dissemos, é a balada, é o prazer, que é o que fazia lá em Gadara. Quem se alimenta de imundice precisa de libertação, precisa encontrar-se com Jesus. E Jesus foi procurar aquele infeliz, como ele está procurando muitos infelizes nesta noite aqui, e os que vão nos assistir pelo vídeo, que pintam como eles, aparecem como zombando, dizendo: você é crente, não fuma, não bebe, não namora, não rouba, não adultera, eu faço tudo e tudo uma boa. Tá nada, ele está se enganando, ele está dormindo com os mortos, ele está envolvido com os porcos, e pode pintar de Ferrari, pode estar com os melhores aviamentos, ter gravata de seda e os melhores cartões de crédito. Aliás, se tiver cartão de crédito, já está errado. Entendeu? Pode ser banqueiro no Brasil, que faturam horrores. Sabe quando foi a taxa do cartão de crédito em dezembro? 200,6%. Isso vai para o vídeo, e não é eu que inventei isso. 200,6%. Você que é escravo do seu cartão, que chega na vitrine e olha o espírito do imundo, da cobiça, do desejo, do apetite, de obter aquilo que no seu bolso não cabe. Mas você tem um dinheiro de plástico, Você não tem dinheiro, aquilo lá é mentira. Aí você faz em 30 vezes, em 60 vezes, em 500 vezes, mas depois fica inadimplente. Rasga isso, quebra isso, coloca lá só débito. Aprendi isso há muitos anos atrás e funciona. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz:
não deva a ninguém coisa nenhuma no seu amor. Esse livro aqui é desprezado pelos habitantes de Gadara, que não seguem Jesus, que não foram libertos ainda. Ele diz lá em Romanos 13: não deva nada a ninguém. A minha Bíblia diz em Deuteronômio 28, que aqueles que são de Deus são cabeça e não são cauda. Eles emprestarão e não terão que pedir emprestado. Por que o Brasil voltou a ficar com o chapéu na mão de novo? Ficamos no apogeu de alguns anos aí, saímos mostrando para o mundo da Europa, dos Estados Unidos, o modelo, né, de finanças. E cadê o dinheiro? Mentira, gente. Cadê o dinheiro? Já sumiu. Fechamos o ano com mais de 90 bilhões de dívida, viu? E com uma dívida externa de 2 trilhões e 300 bilhões. Essa é a nossa Bíblia. É lógico que eles não querem que você saiba disso. Eles não querem que você saiba disso. Mas quem mora em Gadara e chora por porcos e não se alegra porque um cidadão foi livre, ele tem esta consciência que prejuízo, a religião, ela causa muito prejuízo. Jesus não. Por quê? Porque aquilo que ele tirar de você, e ele vai tirar sim, vai tirar muitos desejos e apetites, como tirou de mim, mas ele diz que vai ser o Jeová Jireh, o Deus provedor da sua vida. Ele diz que vai abençoar você e que nada vai te faltar. Sabe o que Paulo diz? O meu Deus, com sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória. O que é isso? Abundância e fartura. E a Bíblia diz que o crente, aquele que é verdade, você pode conhecer algum crente aí que ele está todo enroscado, não sei o que tem, e está cheio deles, até porque eu duvido dessa fé. Mas o verdadeiro crente, ele é cabeça, não é cauda. Ele empresta e não tem emprestado. Ele não fica de panelinha, de chapéu na mão para ninguém. Viu? Para ninguém. Por quê? Porque ele tem um Deus provedor de suas necessidades. O Deus da Bíblia. Que nesta noite, como ele fez ali em Gadara, chegando de madrugada, chegando de noite, sabia disso? Foi depois da tempestade daquela noite que os discípulos ficaram perturbados, pensando que iam morrer. E Jesus falou para ele: passemos para o lado de lá. Ele estava indo para Gadara, chegou lá de noite e encontrou esse infeliz homem, porque a noite é trevas, a noite é sinônimo de coisas ruins, de tormentos, né? De fantasmas, que não deixa você dormir e você passa insônia uma noite toda e no outro dia está com olheiras, essas coisas todas, e os problemas não se resolveram, eles apenas agravaram. É que Jesus procura, como nesta noite, ou na manhã, ou tarde, que você vai ver aí no vídeo, que ele está te procurando, porque ele sabe que os fantasmas estão te atormentando, como atormentava a vida daquele moço. E Jesus então expulsou aquela legião, acabou com a desordem de vida da vida daquele homem. Agora cabe a pergunta: por que não fazer como ele? Por que não se render, não se dobrar diante de Jesus? Por que não dizer: eu não aguento mais esta vida, eu não quero mais continuar servindo a porcos, eu não quero mais continuar me relacionando com coisas imundas, eu quero a minha vida mudada e transformada. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: então, seja esta nova criatura. Quando? Hoje, agora. Porque com ele não tem esse negócio amanhã. O que ele falou para o ladrão na cruz? Eu te digo, hoje estarás comigo no meu paraíso. Porque com Jesus é enfático, incisivo. O negócio com ele é rápido. Se creres, verás a glória de Deus.
se o confessares e com sua boca você confessar e com o seu coração você crer. Romanos 10, 9 e 8 diz: você está salvo. E você vai estar como aquele homem agora, quando chegar, ele está vestido. Ele está em são juízo, por quê? Porque agora ele tem a mente de Cristo. Agora ele é uma nova natureza. Agora ele não quer se relacionar com porcos. Jesus pegou os porcos todos da vida dele e afundou no abismo, para transformar literalmente você, para você não ter um passado horroroso, que tem aqueles que vivem sempre se questionando: minha vida até hoje em casa, né? Estavam querendo levantar os defuntos lá em casa, né? Reformar algumas coisas. Eu disse: vocês viram como a pronunciar simplesmente o nome de alguém, né? Já muda o ambiente? Muda. É verdade, Fortunato, verdade. Atrair coisas ruins. Eu não quero saber da minha vida lá atrás. A minha vida lá atrás era só com cemitério, com defunto e com porcos. Agora a minha vida é nova, a minha vida é em Deus. A vida que Ele deu para aquele moço é uma vida de testemunha, para ele anunciar: vai para a tua casa. Seus pais que expulsaram você de lá, seus pais que mandaram embora, que não aguentaram você, porque de fato ninguém aguenta pessoas cheias de demônios. Quantos lares estão aí divididos, porque o diabo chegou lá com os seus porcos e colocou inimizade do pai com o filho, da mulher com o marido, e todas essas coisas que só ele é um prático nisso, é um especialista nisso. Agora, eles dizem: não tem jeito. Se for como a televisão fez, apenas dar um banho naquela mulher como fez, então, aparentemente, todo mundo acha, né? Qual foi a escola, qual foi a técnica, qual foi o que ela fez, eu também quero. Vai daqui 6 meses ver onde é que ela vai estar. Ainda disse para minha mulher: que menina linda. Só por ter uma filha daquela, poderia, né? O marido bonitão, né? Em relação ao que ela é, né? Parece até, não vou falar o nome porque agora vai para o vídeo, mas parece até uma história antiga que eu conheço, né? Parece alguma, eu conheço muitas histórias, viu? De homens bonitos. Eu não sou gay, você sabe que eu não sou gay. Homens bonitos que casaram com cada mulher horrorosa, estão com ela até hoje, apaixonados, porque casaram em Deus. E mulheres feias que casaram com homens bonitos, e homens bonitos que casaram com mulheres feias. Estão felizes, entendeu? E não precisa passar por reforma clínica nenhuma. Por quê? Porque Jesus expulsou todos os porcos da vida dela. O grande problema é com quem você está se relacionando, com quem você está vivendo. Se estiver vivendo com porco, precisa matar. Precisa matar. Aí a mulher fala: então vou matar meu marido essa noite. Não, não é assim. Não é assim. Entendeu? É o pecado, é a desobediência. Está lá em Levítico 11 e Deuteronômio 14, 8. É a desobediência à vontade de Deus na sua vida. E só Ele tem um final feliz. Então veja bem, a triste história daquele que brinca com o pecado. Aquele moço foi brincar com os porcos. Acabou no quê? Acabou no cemitério. E o pior de tudo, né? Tem muita gente que acaba bem no cemitério. Ele está vivo ainda no cemitério. Isso que é coisa ruim, né? Morto já não é bom, que dirá vivo. E ali é o estabelecimento dele, ali é o endereço dele. Fulano que mora no cemitério. Mas quantas coisas você conhece? Pessoas, né? O Pinguinha, cadê lá o Noia? É a referência que eles dão hoje. Cadê a perdida? Cadê a vadia? Cadê a mulher de todo mundo? Cadê o alcoólatra? Cadê o bêbado? São as formas como eles intitulam. Cadê o perturbado deste lugar? Sabiam que era este homem. Agora o quê? Agora ele tinha uma nova história. Cadê o transformado pela palavra de
Cadê aquele que Jesus encontrou com ele na pior hora da sua vida e num lapso de segundo, de milésimo, não de segundo, de milésimo de segundo, fez dele uma nova criatura? Cadê? Agora ele é uma nova vida. Por quê? Porque Jesus é prático em escrever histórias maravilhosas em pessoas, em cidades, em nações, em organizações que está vivendo um rumo diferente. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, pregamos a Tua palavra, já não há muito a fazer, Senhor. Agora eu só peço que o Teu Espírito continue atuando nos corações aqui presentes e naqueles que nos verão e ouvirão a posterior. Peço, Senhor, que a Tua graça, a mesma usada na montanha de Decápolis, Senhor, sim, que possa também se dar na vida daquele homem e na vida de todos que estão nos vendo, nos ouvindo e nos assistindo, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.